Uma dúvida muito comum das pessoas é como que elas podem começar a ler, como que elas podem se interessar por livros. E eu tenho uma história muito interessante para te apresentar e para te revelar de uma mineira que começou a ler, começou a correr atrás dos livros por conta própria. Isso mesmo, ainda no ensino fundamental. E ainda hoje, se eu não tiver me enganado, ela deve ter todas as suas carteirinhas que ela pegava os livros nas bibliotecas públicas, porque ela estudou em escolas públicas, ia para as escolas públicas, ia para a biblioteca, pegava os livros, começou a tomar gosto ali pelos livros. Obviamente, ela teve ali uma influência muito boa da avó materna dela, da tia dela, com livros diferentes, e, claro, isso tudo influenciou. E você, como que você acha que você pode começar a ler? Independente de responder isso agora, acompanha e curta esse papo nosso com a incrível, a multifacetada, a mulher que adora escrever, adora letras, adora papel, adora coisas no papel, Ana Elisa Ribeiro. Sim, vamos conversar com ela. Eu já quero começar perguntando, Ana, o que que a Ana Elisa mudou após o prêmio, principalmente após o prêmio Jabuti? Eu sei que você tem outros prêmios, já foi finalista de outros. E o que que isso fez diferença? Duas coisas, né? Um é, Ana, o que que você mudou? O que que o prêmio fez com você? Agora, e depois, o que que o prêmio fez com a escritora e a sua obra? Ah, oi, obrigada pela gentileza, pela alegria, por esse assunto tão apaixonante, né? Muito, muito. E olha, eu sou uma pessoa meio durona, então assim, essas coisas não mudam muito a minha dinâmica. Então, assim, o prêmio, você está falando do Jabuti, né? O Jabuti que eu Exato. ganhei por esse livro aqui, né? O Obra de Isso. Julieu. Na verdade, eu não persigo prêmios ao longo da vida, né? Eu persigo escrever. E não é exatamente fácil. Tenho uma vida igual a de todo mundo, né? Cheia de coisa para fazer. Sou mãe, sou dona de casa, sou professora. Incrivelmente, né? Os professores não têm tempo de estudar, não é comum que a gente tem que fazer um esforço. Vou fazer um parêntese aí, porque eu estou achando maravilhoso você falar disso, Ana, por dois motivos. É muito importante as mulheres que estão nos assistindo, as mulheres que estão nos ouvindo no podcast também. Gente, sabe, o empoderamento feminino é possível. É claro, é desafiador, né, precisa se organizar, mas assim, é muito isso que a Ana vai comentar. Ela tem uma história incrível dos trabalhos dela, né, de filho, de dar aula. Eu não sei como é que ela faz tanta coisa, mas Todo mundo fala isso ela comigo. vai contar um pouco para a gente como é que ela se Na verdade, organiza. eu sou uma pessoa extremamente organizada, né, chata com as coisas, assim, organizada, mas há muitos anos, quando eu descobri que ler e escrever iam exigir uma resistência da minha parte, porque tudo vem contra, né, tudo tira seu tempo, né, você sabe que nos resultados das pesquisas, aí, como a Retratos da Leitura no Brasil, por exemplo, o item número um que as pessoas dizem, por que você não lê? Ah, não tenho tempo, né? É o número um. De fato, a vida e todas as coisas que a gente tem que fazer vão engolindo esse tempo. E ler e escrever ficam parecendo coisas para depois, coisas supérfluas, coisas. E como para mim nunca foi, sempre foi central, sempre foi tremendamente importante, e hoje é uma parte da minha profissão, é uma das minhas atividades profissionais, eu não acho que é hobby, eu não acho que é. Que legal para quem é hobby e tal, mas para mim nunca foi, né? Eu decidi que eu ia resistir, que eu ia proteger esse tempo. E é bem difícil fazer isso. Então, como eu estou nessa batalha há muitos anos, mais da metade da minha vida, né? Porque eu comecei isso ali no final da adolescência, de um jeito assim, levando mais a sério, né? Todas as escolhas que eu fiz de faculdade, de profissão, tem a ver com isso, com a preservação disso. Né? Então, eu fui, aos 18, 19 anos, eu resolvi fazer letras. Eu não fui fazer letras para ser professora, eu e um monte de gente. Né? Eu fui fazer letras para proteger isso como uma centralidade, como uma coisa fundamental da minha vida, que era o estudo da língua, né? O estudo da leitura, da literatura, da escrita. Então, o tempo todo eu busquei a proteção disso que era importante para mim.
e que eu queria transformar numa atividade profissional. Transformei, mas eu estou há tanto tempo correndo atrás disso, né, dessa preservação do espaço da leitura e da escrita na minha vida, e também como formadora de pessoas que querem ler e escrever ou não querem, e a gente fica ali, né? O meu trabalho hoje é ensinar jovens a escrever, por exemplo, né? Minha atividade como professora de redação, né? Minha atividade como professora de redação, além de vamos lá fazer redação do Enem, eu busco muito mais do que isso, né? Eu quero que eles se interessem pela leitura e pela escrita. Isso, a hora que eu ganhei o prêmio, foi ótimo, uma imensa alegria, me emociona profundamente, mas não é uma coisa que sobe a minha cabeça, assim, né? É uma coisa que eu acho que tem a ver com, bom, é um reconhecimento importante dessa trajetória, que não vem de hoje, nem de ontem, né? Agora, é interessante, assim, não muda muita coisa em termos de talvez hoje, talvez, porque eu acho que nem isso mudou tanto, eu tenha mais chance de publicar outro livro, por exemplo, né? Você fica com um acesso às editoras um pouco mais facilitado, né? Todo mundo sabe, essa é aquela autora que ganhou o prêmio tal. Pelo menos você tem porta aberta, você ninguém As vai te portas, dizer não de cara. talvez se abram um pouco mais, mas assim, é porque elas já estavam abertas, eu já vinha publicando há bastante tempo. Então, assim, há um tempo que eu não digo assim que eu tenho dificuldade de publicar, mas eu estou falando ali do infantil, do juvenil, que eu publiquei relativamente pouco, mas os livros têm trajetórias interessantes, têm trajetórias bonitas. Os poucos infantis e juvenis que eu publiquei, vamos dizer assim, deram certo, né? Porque eles estão por aí, estão nas escolas, estão no PNLD, coisas assim que eu acho que é uma coisa bem sucedida do livro, né? Chegaram aos leitores, vamos dizer assim, é o mais legal, né? Chegar aos leitores. Com certeza. É o sonho, na verdade, é o legado, é o sonho do escritor. Né? Isso, é o que a Ninguém gente escreve. escreve para si mesmo, Na né? hora que você decide pôr para fora, você pode escrever para você, deixar na gaveta, né? Uma coisa, mas quando você decide, eu quero publicar, aí você fica sonhando com essa circulação, né? Então eu acho que não dá para reclamar disso. Eu publico em várias editoras de portes diferentes. Cada uma tem as suas condições, né? Agora, tem a minha literatura, vamos dizer assim, para adulto, né, que eu acho que sofre mais. Assim, eu acho que ela tem mais dificuldade de circular. Né? Ano passado eu publiquei por uma editora grande pela primeira vez, né, no Grupo Autêntica. Aí a circulação é bem diferente, o livro chega mais, né, se espalha mais. Mas, assim, eu não sei se a minha vida normal, né, ela continua miudinha, né? Eu continuo tendo que fazer tudo que eu já fazia. Isso é até uma questão meio engraçada, porque eu não sei se eu não quero ser injusta com ninguém. É claro que ao meu redor tem pessoas muito queridas que me apoiam muito, mas eu não sinto que isso mude assim, por exemplo, em casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente continua Sempre, batalhando não aqui, tem jeito. né, no lugar que você trabalha. Eu passei umas vergonhas assim na escola em que eu trabalho, porque quando eu ganhei o prêmio, apareceu lá, por exemplo, jornalista, né, o pessoal querendo fazer entrevista, e a escola não tinha meu livro. Né? Então, assim, não é assim, não é uma mágica. É desafiador. E eu queria até, Ana, que você aproveitasse essa linha mesmo que você está entrando nela, para você falar um pouco, e eu já vou até inverter do final para agora, que se deixasse um recado para as pessoas que escrevem, né? Quem está batalhando, mas digamos aí, não chegou lá, quem está começando a batalhar e quer escrever e quer ser escritor, assim como você ama as letras, ama os livros, né? Ama isso tudo, esse mundo todo, e assim, pode estar frustrado ou não, quer dizer, o que que você, que já teve um pouco dessa experiência, você já acabou de falar, você não escreveu para prêmio, mas que bom que você chegou lá, né? Que bom que isso foi reconhecido, porque quer a gente queira ou não, isso é uma coroação, e óbvio, traz uma satisfação de mostrar, na pior das hipóteses, que a gente está no caminho certo. E o que você diria para essas pessoas, sabe, que estão caminhando, que querem entrar nesse caminho, né, enfim. Cara, primeiro, assim, eu sou da ala que acha que escrever é um direito seu.
porque tem uma galera, mas tem, né, tem um negócio meio elitista, meio escrever é para poucos, é um dom. Não, eu acho que escrever é um direito seu, uma coisa que você pode fazer com 1000 objetivos, né? Cada pessoa. Tem gente que, como eu disse, só quer escrever e guardar na gaveta, não quer que ninguém leia, porque a escrita tem uma coisa de expurgo também, né? Você pode se elaborar as suas coisas, né, pela escrita. Mas tem gente que quer publicar, tem expectativas sobre isso, às vezes expectativas altas. E aí que eu acho que está o nó. Então, assim, eu diria assim, a primeira coisa você tem que escrever porque você gosta de escrever, porque você quer escrever, esse é o primeiro ponto. Os outros são secundários, né? Então, tem gente que quer escrever para aparecer de algum jeito, aí copia coisa que está fazendo sucesso, né? Tem um movimento que eu acho que é ao contrário, né? A pessoa, eu vou escrever, vou virar uma celebridade e copia uma fórmula. Tá, ok, pode até dar certo, mas eu acho que para quem ama mesmo o negócio, é o contrário. Assim, você escreve para si, você escreve porque é uma coisa muito importante para você primeiro. Depois, o que acontece com isso vai depender, sim, claro, de um esforço seu, mas de coisas que a gente também não controla. Né? Não é meritocrático o negócio. Sim, sim, Né? Então, assim, você pode entendi. passar a vida escrevendo bem e não acontecer nada. Né? Correr atrás, a editora nunca te vê e não chegar. E pode, do dia para a noite, como já aconteceu com um ou outro aí, eu vou publicar um livro e o livro estoura. Né, de repente. Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar de, primeiro, eu escrevo porque eu gosto, porque eu quero, porque eu estou afim, e segundo, qual é o tamanho da minha expectativa, o que eu acho que é ser um escritor bem-sucedido, né? É o quê? Ficar famoso? É ganhar prêmio? Tem gente que só escreve para ganhar prêmio. Ok, e pior, ganha. Sim, pois é, talvez, né? Tem esse canal, assim, sabe? Muita gente hoje escreve já pensando no roteiro da série. Então, assim, já salta do literário escrito para uma outra coisa. Então, assim, acho que as pessoas vão variar muito nisso, né? Agora, o que eu acho que segura uma pessoa escrevendo e não adoecendo por isso, porque as suas expectativas podem te adoecer, né? Quando você vê que elas não estão sendo a coisa não está na velocidade que você acha, não acontece do jeito que você quer. Eu vou publicar nessa editora X e meu livro vai estar em todas as livrarias. Provavelmente não. Né? Sim, Então, assim, saber assim, qual é o tamanho disso, que alcance que isso tem, né? Como é que você, o tamanho do seu gosto, do seu sofrimento, pelas coisas que acontecem e não acontecem quando você decide que vai ser escritor ou escritora. Né? Mas eu acho que o livro tem gerenciar que essas sair. expectativas, né? É, Gerenciar. gerenciar e as emoções disso, sim. Né? Por isso que eu estou falando, eu falei que eu sou meio durona, porque até não devia, não devia, mas eu não celebro muito, não comemoro muito, eu sempre acho que tem um grau a mais, eu exijo muito de mim, então eu acabo fazendo umas besteiras assim do tipo, as pessoas até falam comigo, você devia assim, celebrar suas conquistas, porque eu passo por elas, assim, meio batido, porque eu acho que ainda falta, sempre falta. Mas eu acho que a gente tem que saber o tamanho da coisa e como que aquilo não muda o normal da sua vida. Sim, sim. Se eu tivesse ganhado assim na Mega Sena, Você celebraria de outra forma. aí não né? Porque aí tem um impacto enorme sobre o que você vai poder deixar de fazer e etc e tal, né? Mas dificilmente é outra coisa que as pessoas ficam meio assim. Livro dificilmente te dá dinheiro, né? Dinheiro, assim, todo mundo acha que você ganhou um prêmio. Gente, não, né? Dificilmente, quando tem, é um dinheiro pequeno, nesse sentido de fazer grandes diferenças na sua vida. A Uhum. maioria dos escritores tem outra profissão, né? Tem É uma profissão verdade. de. Sim, é verdade. Então, a gente tem que ter noção disso e encarar o negócio. Eu acho que eu faço assim, não quer dizer que vai ser bom para todo mundo, né? Estou falando de como que é para mim. Eu encaro como trabalho. Então, eu vou trabalhar. Vou sempre trabalhar e buscar esses momentos de produção dos livros, que eles existam e que talvez eles aconteçam.
né? E isso que você fala é muito interessante, Ana, porque, na verdade, você trabalha há muito tempo, né? Você já falou da adolescência com essa questão de leitura, e logo no início da juventude você começou a trabalhar, fazer as suas produções, né? Você já disse em algumas entrevistas que, né, você tinha, enfim, teve uns primeiros interlocutores para quem se apresentou, que achou legal, disse que você estava num caminho legal, mas também, obviamente, todo mundo é diferente. Tem quem disse que era um lixo, que era, né? E, claro, ao mesmo tempo que te impulsiona, né, te frustra um pouco, como que a Ana encontrou a voz dela? Pergunta boa também, viu? Eu não sei, não. Eu acho que é de tanto escrever, né? A gente acha esse jeito, é como se você pensasse alto, tem hora. E eu acho um baita elogio quando alguém fala para mim assim, eu li seu livro tal e é como se eu te ouvisse falar no meu ouvido, né? A pessoa fala, eu ouço você falando, eu ouço você conversando comigo. Isso eu acho uma delícia. E é claro que tem gente que fala isso porque me conhece, né? E consegue me colocar ali, colocar de fato a minha voz ali. E gente que não me conhece, mas que passa a me imaginar, né? Por conta dessa voz. Agora, sim, eu acho que é um exercício, sabe? Um baita do exercício. Eu acho que não tem outro jeito de chegar nessa voz se não for experimentando, né? Acho que até um certo momento é meio esperado que a gente imite a voz de alguém. Você, por exemplo, lê bastante e admira certas escritoras, certos escritores, e aí você escreve um pouco como eles. Mas uma hora é legal, né? Ainda mais na literatura, né? É legal que você chegue num jeito ali de se expressar que possa ter a sua cara, né? Que eventualmente alguém até reconheça, né? Isso aqui é o jeito da fulana de escrever, né? Entre os seus vários papéis, Ana, porque assim, e aí eu não vou nem falar dos seus papéis de mãe, enfim, da vida pessoal, mas os vários papéis que você escolhe como profissional, por exemplo, como é que você chega se você vai ali para os contos, se você vai ali para a crônica, se você vai ali para o romance infanto-juvenil, se você está pensando numa coisa nova, quer dizer, como que a Ana se organiza entre essas Anas? Outra coisa que a gente nem falou, na verdade, a poesia, né? Quer dizer, como é que você se subdivide e traz isso tudo para dentro da Ana? Eu acho que é o contrário, vai para fora da Ana, né? Eu acho, eu comecei na poesia, é o gênero que eu adoro, né? Gosto muito, leio muita poesia, Que faço também teve um questão, prêmio. faço questão de ler muita poesia. Escrevo poesia mais lentamente, ou obedeço bem o timing, né, que me dá vontade de escrever poesia mais devagar. E aí, para publicar também é mais devagar. Eu acho que o livro de poesia tem um tempo diferente dos outros. E edito poesia também, né, de outras pessoas. Esse movimento todo nunca saiu da minha vida. E aí, ao longo do tempo, eu fui sendo, vamos dizer assim, provocada para escrever outras coisas. Então, comecei a escrever crônica porque um amigo, o Júlio Borges, me chamou. Ele tem, né, uma revista eletrônica. Aí, um dia, eu tinha um blog que eu escrevia assim, aleatoriamente, e ele falou: queria que você escrevesse uma coluna aqui na minha revista. E eu aceitei, mesmo sem nunca ter feito aquilo, que eu acho que é outra coisa legal, assim. As pessoas te provocam e você topa. Você sente assim, não vou fazer. E você vai aprendendo a fazer. Eu acho que é uma coisa muito livre nesse sentido. Resultado é que tem mais de 20 anos que eu escrevo crônica porque eu fui tendo esses espaços. Então, assim, o espaço foi me chamando e eu fui aprendendo ali ao fazer, na interação com os leitores, porque a crônica é muito legal, ela chega nas pessoas, né? As pessoas respondem, comentam, mandam suas histórias, né? Você conta uma história na crônica, ela provoca os outros. Sim, E as aí a pessoas se pessoa identificam. se identifica que aconteceu uma coisa parecida, não sei o quê, aí a pessoa te manda um e-mail contando, vai no Instagram, te conta uma coisa. Você vira um pouco confessor, né? Sim, Tem uma intimidade vira, nesse sua negócio. vida vira um pouco aqueles filmes que a gente vê aí, principalmente os americanos, né? É gostoso, eu acho que é uma coisa que a crônica faz que é dela. E aí eu fui fazendo as outras coisas. Eu estava com meu filho, quando era pequeno,
me deu muita ideia, né? Menino, criança, fala um monte de coisa engraçada, inteligente, e eu sempre atenta, né, à linguagem, à língua, aos aprendizados dele, e aí eu roubava, né, as coisas e, obviamente, trabalhava nelas, adaptava. Isso acabou gerando alguns livros. O meu trabalho como professora me dá muito esse insumo, né, que eu estou diariamente ali ouvindo jovens, né, ouvindo pessoas. Então, assim, eu acho que a gente vai criando, eu, pelo menos, assim, como eu gosto de escrever, ponto, né? Eu gosto de escrever, não é? Eu gosto de escrever poesia. Para mim é meio intransitivo, assim. Eu tinha muita vontade de experimentar as coisas. O único gênero que eu não consegui chegar ainda, mas um dia eu quero, é o romance de adulto. E por que eu não consigo chegar nele? Tá cheio de coisa aqui no meu computador iniciada e parada. Porque a minha vida é muito fragmentada, como a de muita gente. Eu acho impressionante as pessoas que conseguem escrever longos romances um atrás do outro. Eu fico muito curiosa. O que essa pessoa consegue fazer? Porque é na vida dela, não é outra coisa. Mas vale dizer, em sua defesa, que essas pessoas gostariam muito de escrever para criança e nunca conseguiram. Podem não conseguir, mas também, sei lá, não canalizam ali. Eu acho que até fico pensando nisso, assim, eu acho que eu me comunico bem com o jovem. É uma coisa que eu preciso aproveitar melhor. A gente fica, às vezes, insistindo em coisa, dando murro em ponta de faca. E o seu caminho é outro. Então, acho que a gente também tem que saber ler ali qual é o caminho. Eu acho que eu me comunico bem com o jovem, com o professor, né, que é a minha profissão acaba entrando ali. E isso me exige um esforço menor. Eu percebo que eu me divirto muito fazendo. Os livros funcionam, né? Isso eu preciso pensar. Mas às vezes eu quero fazer uma outra coisa e ela não acontece porque ela precisa, por exemplo, na minha maneira de, assim, de funcionar aqui, eu preciso de um tempo contínuo, vários dias, por exemplo, né? Uma coisa meio seguida, que é quase impossível. Sim. Né? Toda hora tem uma interrupção de algum jeito por alguém. Mesmo as pessoas que apoiam a gente têm dificuldade de Sim, saber que você de está não te interromper. não te interromper, de Parece quando você fala assim, gente, por favor, eu vou precisar de tantas horas. Aí que a pessoa fica louca para ir lá falar assim, me interrompe. Aqui, aliás, eu acho que eu vou tentar a psicologia reversa. Eu vou falar, isso, vem todo mundo aí. Estou disponível, gente, estou disponível, hoje é o dia. Porque capaz de ninguém te incomodar. Eu vou fazer esse teste, eu acho. Aqui no meu escritório tem recado de tudo quanto é lado, silêncio, não interrompa. Na minha porta eu coloco um negócio, por favor, não interromper. Não se aproxime, cão bravo, qualquer não coisa. Não adianta. E eu não estou falando de criança, não, estou falando de gente grande. Uhum. Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio, você conseguir ter horas suas, em que você possa investir, porque eu preciso. Tem gente que consegue, tem gente que tem uma coisa da concentração da pessoa, tem gente que consegue escrever no barulho. Né? Eu não consigo. Por exemplo, tem uma galera que vai para café, senta no café, uma cena meio escritor de filme, né? Exatamente. Vai para o café, fica ali com o computador ou com o caderno, vendo. Eu não consigo fazer isso. Sabe assim, eu preciso estar aqui na minha casa, sem barulho, para eu conseguir desenvolver alguma coisa. E aí é um pouco de autoconhecimento, né? Você sabe como você funciona. Você tem seu processo, né? As pessoas funcionam. Tem gente que conta muito que funciona de madrugada. Né? Vira à noite escrevendo. Eu sou da noite. Parece que eu já ri outro dia, porque um escritor me contando que os personagens, ele deitava e os personagens vinham na cabeça dele. E começava a conversar com ele. Enquanto ele não levantava da cama para escrever e botar tudo no papel, eles não paravam de encher o saco dele. Exato. Eu sou totalmente da noite. Ou seja, aquela coisa de ficar falando para você acordar cedo mata minha escritora. Né? E mata mesmo, porque de manhã eu não consigo fazer nada. Então, se eu conseguir, ainda tem isso, né? Você tem que conciliar isso, a sua disposição para fazer aquilo, com a vida, vamos dizer assim, o horário comercial. É aí que entra o seu prazer e o que você disse, escrever, ponto. É isso, sabe? Não tem que ficar definindo muito, é escrever, ponto. Isso te move.
né? É a sua Total, hobby, assim, retroalimentação. é claro, eu tenho que, né, de Isso vez que em te quando, faz escrever. respirar fundo, né? Aham. Não vou desistir, vou fazer, mas é um pouco isso, assim, conciliar o que é o meu processo, a hora que eu estou mais disponível para isso, a hora que eu estou tendo mais ideias, com o horário que não é o horário de todo mundo, né? Não é o horário normal, vamos dizer assim, né? Sim. Isso conciliado também com as minhas tarefas de trabalhadora. Produção, corrigir prova, né? Plano de aula e sabe Deus lá o que Nossa, mais, né? 200 milhões de reuniões. Exatamente. E eu até queria já abrir um parênteses aqui para entrar no assunto, que eu queria muito te ouvir, Ana, mas assim, eu sei que você já fez palestras sobre isso, eu sei que muitas vezes as feiras te chamam para isso também, mas assim, eu queria te ouvir do ponto de vista de Ana. Isso vira uma bandeira, né? Aí vamos falar das escritoras, né? Das mulheres. A gente percebe que nos últimos tempos os prêmios, quer seja o próprio Jabuti, Oceanos, ele tem vindo com um foco também, né? Nas mulheres. As mulheres. Será que é as mulheres que estão ganhando mais prêmios? Será que são, né, né, as pessoas que estão no júri? Ou elas realmente estão escrevendo mais? Quer dizer, eu queria ouvir um pouco como é que está a sua percepção disso, porque você é professora dessa área, né, independente de você ser de letras, de literatura, mas assim, você tem uma visão muito bacana de perceber isso, de ir para esses eventos, de ter essa visão. Às vezes as pessoas formam mesas femininas, né, mulheres falando disso, e vou te falar, às vezes isso me incomoda. Me incomoda do ponto de vista, assim, nada contra o crescimento feminino, muito pelo contrário, pelo amor de Deus, venham. Mas essa coisa de que, sabe, vira o canhão para os homens, vira, né, as armas, as metralhadoras para os homens, e os homens isso e os homens aquilo. Peraí, vamos separar as coisas, vamos discutir literatura, vamos discutir mulher escrevendo, mas vamos separar, não é isso, né? Ah, as mulheres não sei o quê. Eu queria ouvir sua visão assim, nessa linha, assim, como é que você está vendo realmente, assim, está crescendo mesmo mulheres escrevendo, sabe, você, por exemplo, alguém virou para você e falou, Ana, poxa, você é minha ídola, você me estimulou, que bacana você ganhar o prêmio, esse prêmio mostra que as mulheres estão ganhando, sabe, é isso, mas assim, está acontecendo isso, então eu queria te ouvir Eu nesse acho que sentido. mudou muito. A gente tem um grupo de estudos aqui, né? Uma coisa acadêmica, que é o Mulheres na Edição. Né? Então, eu estudo livro, leitura, essas coisas há muito tempo, né? E de uns anos para cá, a gente resolveu dar isso uma perspectiva de gênero e fomos estudar essa trajetória das mulheres. E não só das mulheres na literatura, as mulheres na edição, né? Como elas publicam, como é que elas alcançam isso, etc. E é muito interessante, assim, a gente consegue ver se fosse um gráfico, né? A gente veria que tem um crescimento, é claro, algumas restrições são objetivas. Então, por exemplo, 100 anos atrás, era muito mais difícil uma mulher escrever por uma razão muito objetiva, ela não podia ser alfabetizada, né? Então, não é só querer. Uma coisa que a gente precisa entender é que essas coisas não são só individuais, elas são coletivas, elas são sociais. Então, num país que veda a escolarização das meninas, vai ser mais difícil. Sim, E não com é por causa certeza. da menina querer. A menina pode até querer, mas ela pode ser objetivamente impedida, proibida, né? Em muitos países, inclusive no Brasil, até uma certa década, isso varia de país para país, a mulher, quando se casava no civil, ela passava a ser considerada, isso não é brincadeira, não, nem é exagero, tá? Está lá, ela era considerada incapaz relativa. Então, Sim, verdade. casar era um buraco onde você se enfiava. E legalmente você não tinha mais direito civil, jurídico e etc. O marido era seu tutor. Então, o homem ele tinha, de fato, direito
sobre o que a mulher dele podia ou não podia fazer, mesmo que ela quisesse, você entende? Assim, Sim, sim. essa mulher, ela podia... assustador pensar nisso hoje, mas é muito verdade. esquisito, eu nasci depois disso. Sim, sim. Né? Eu nasci depois disso e eu não senti, eu senti a herança disso. E eu acho que muita gente sentiu. Como é que era com a sua avó, como é que foi com a sua mãe. A gente percebe, né, o tamanho como é que é, dependendo das relações, né, que são, mas a gente percebe um marido menos ou mais opressor na sua família, você vê isso o tempo todo. Sim. Então, assim, eu garanto que muitas pessoas da minha idade, eu estou ali pertinho dos 50 anos, muitas pessoas da minha idade conhecem de perto alguma mulher, assim, antepassada, né? Que pode ser a mãe, inclusive, que foi impedida de trabalhar fora, trabalhar fora, né? Era assim que falava. Eu estou falando, e geralmente aqui eu estou falando de mulher branca, né? Porque a mulher branca casava, acontecia isso, o cara falava: não, bem, você fica em casa, cuida dos meninos, eu vou prover e você está impedido. Então, elas é bem comum, né? Ela era impedida de estudar, né? Se ela quisesse, por exemplo, fazer um curso superior, não pode. Às vezes ela era impedida pelo marido e, antes disso, impedida pelas próprias instituições que não aceitavam meninas, né? Então, assim, isso não é uma coisa individual. Uma coisa é muito importante a gente entender é que isso são conquistas sociais. Isso não muda porque alguém é legal. Isso muda porque um conjunto de pessoas decidiu brigar. E as pessoas geralmente é um monte de mulher, porque o negócio afetava elas. Né? Sim. Então, assim, em vários livros, a gente vai ver a evolução disso ao longo do século, por exemplo, passado, e é lento, né? Mas a gente vê, assim, por exemplo, quem são essas primeiras mulheres? Geralmente são mulheres brancas, estudadas, né, que têm condição de tomar consciência, e aí elas começam a entrar, a fazer grupos, e esses grupos vão começar a atingir também as trabalhadoras, isso cria também conflitos entre elas, porque o que umas querem não é o que as outras querem, o que umas precisam, as outras não. Então, por exemplo, as mulheres negras sempre trabalharam, porque elas sempre foram as escravizadas, né? Elas sempre foram as precarizadas, então para elas é muito diferente, né? A conversa é outra. Então a gente tem uma diversidade de situações das próprias mulheres e essa dificuldade de chegar aí, quer dizer, ser escritora, é um passo civilizatório lá na frente, né? Então, e isso não é geral. Tem países que a mulher não pode estudar até hoje, agora, nesse exato momento. Sim, sim, verdade. É uma coisa Aquela cultural, adolescente. vamos dizer, é um desequilíbrio que passa aí pelas culturas, pelos países, pelo mundo, né? Não está todo mundo andando junto. Agora, tem uma turma andando junta, a América Latina tem uma situação muito mais instável, muito mais precária do que outros países, em outros continentes, etc. Mas essa coisa avançou enormemente ao ponto de hoje a gente ter um conjunto grande e visível de mulheres escrevendo e chegando a esses espaços de prestígio, de poder, que são prêmios, né, universidades, são as escritoras que vendem muito, né, porque são espaços de poder, de privilégio, Sim. né? E agora você imagina o que é uma mulher negra chegar aí, né? É ainda uma outra camada desse preconceito todo, dessa exclusão toda. Então, assim, eu não sei se realmente a gente precisa virar os canhões, como você disse, para os homens individualmente. Né? Às vezes os homens ficam ofendidos individualmente, mas não é isso, é social, é o patriarcado, que seja, né? Exato. O cara é legal, mas ele reproduz uma coisa que nem ele sabe que ele está reproduzindo. Né? O incômodo explícito de alguns por conta dos lugares das mulheres. Alguns são explícitos, são violentos. Né? Sim, sim. Excluem porque querem excluir. Vamos fazer um clube fechado aqui. E as mulheres começam a fazer também seus clubes fechados, e às vezes eles são clubes reparadores, porque simplesmente não tinha espaço. Né? Então, assim, tem de tudo nesses níveis diferentes aí de reação a isso. Né? Sim, sim. Agora, existem
É claro, há pessoas que têm essa consciência, que estão sabendo que é isso, que não se sentem individualmente ofendidos, né, que conseguem olhar para isso e pensar, poxa, realmente, né? Elas não ganhavam nada, elas eram sempre criticadas, os júris eram fechados só com homens, e é claro que a gente tem até um jeito de ler que é dado culturalmente. O que é bom? Entende? Assim, o que é bom? Por que é bom? Onde que a gente aprendeu o que é bom? Sim. Né? Esse é o que é bom, não está dado, não. Ele é uma Você coisa que a gente... acha que nesse o que é bom, vocês, com, né, as editoras, né, que esse grupo que você falou, quer dizer, vocês estão trazendo ou colocando aí vários tijolinhos também nessa luta, nessa construção, porque, na verdade, essa coisa da edição também, né, você está vindo com uma coisa nova. Né, e a gente ainda nem tinha falado disso, porque a gente estava falando de você escrever, né, de toda a sua experiência com as letras e tal. Não que isso não seja uma experiência com as letras, mas é um olhar diferente, né? É o olhar do editor, olhar sobre quem escreve a poesia. Quer dizer, você está olhando para o outro escritor, né, para as outras escritoras. Isso. Quer dizer, então, quer dizer, vocês, editores, né, essas editoras, esse grupo que você está criando, vocês criaram, estão trazendo esses tijolinhos para essa, né, esse crescimento, esse empoderamento, e mais, né? Como que é essa nova função editora aí, né, que você faz parte Então, dela? imagina assim, se já era difícil ser escritora, imagina editora, que é uma posição de poder que decide, né? Exato, Era mais exatamente. difícil ainda. Mas, assim, esses tijolinhos vêm sendo postos aí por mulheres muito anteriores. Mas é difícil ficar nesse lugar, chegar nesse lugar, ter condição de chegar. Por exemplo, as mulheres não podiam, até um certo momento, não podiam, por força de lei, administrar bens e dinheiro. Uai, como é que você vai ser editora? Entendeu? Sim, Então, assim, essas coisas são objetivas, são conquistas legais, civis, até em termos de crime, por exemplo. Né? Por que tudo bem o marido matar a mulher e falar que era defesa da honra? Por quê? Porque até outro dia dava para fazer isso. sim, Isso tem que ir virando um problema, um absurdo. Alguém tem que olhar para o negócio e falar, não, mas não pode. Agora, uma coisa importante que eu queria dizer é que não basta ser mulher. Não é isso também. As mulheres reproduzem o patriarcado, as mulheres reproduzem o machismo, elas são agentes disso. Então não adianta ser mulher, não. Você tem que ser uma mulher com consciência de que tem alguma coisa errada, que você não é burra, que você é capaz, né? Que muitas vezes você aprende desde criança, isso não é para você. E acredita naquilo e vai. Né? Inclusive, pode ser confortável em alguma medida, mas sim. se você acha um desconforto, não está legal, e eu sou capaz, eu quero fazer, tananã, aí sim, e isso é uma pergunta que a gente se faz o tempo todo. Tá bom, agora que a mulher chegou, o que muda? Né? São com mais consciência, quer dizer, a gente está colocando na mesa o que também pode ser bom, em termos literários, por exemplo. Você podia achar quantas narrativas famosas, importantes, a gente conhecia, que tratavam, vou falar aqui uma coisa bem feminina no sentido biológico. Quantas narrativas falavam de menstruação, de menopausa, de gravidez, né? Isso não é um problema de homem. Isso é uma coisa que pode ser narrada por um homem do ponto de vista de homem. Né? Aliás, tem um livro belíssimo de um escritor, se não me engano, sergipano, que é uma mulher grávida numa saga para chegar no lugar para parir, uma coisa maravilhosa o livro. Depois vou lembrar que é uma jornada, um nome assim, uma jornada como A tantas. gente vai colocar na legenda para o pessoal saber. É lindíssimo. É uma mulher ali passando por aquilo tudo, é muito impressionante. Hoje tem um monte de livro sobre essas questões, que são excelentes livros, mas a gente tem que aprender a ler, nesse sentido. Isso é uma reeducação de todo mundo. Né? Por exemplo, quantas narrativas e livros importantes, autores importantes, a gente leu tendo que gostar, que colocavam sempre a mulher num papel de
num papel 100% sexualizado, assim, né? Aham. O cara podia estuprar a mulher 1000 vezes na história e você tinha que achar que, nossa, que legal, que ótimo, esse cara escreve muito bem, então. Até chegar uma hora que você lê aquilo e fala, não, mas que chatice, sabe? Você poder dizer, não, mas não é isso que eu quero ler. E ter uma opção de coisa para ler, ter uma alternativa, né? Então, assim, eu acho que mudou mesmo, não é ilusão, sabe? Tem um número, tem uma quantidade, tem uma qualidade maiores, diferentes do que está circulando hoje. Com certeza. E eu queria aproveitar, até porque a gente está indo para uma retazinha mais assim, final da nossa entrevista, porque esse assunto a gente pode esticar ele, mas eu quero dar uma encolhida para que eu possa muito te perguntar como que você conseguiu desenvolver a releitura de Romeu e Julieta, porque é um livro premiado, e aí eu queria que você complementasse contando como que o Dudu, seu filho, te ajudou nessa história, porque estou sabendo Foi, disso, a fofoca já foi. rolou, e aí a gente emenda Romeo e Julieu com o livro que você lançou no ano passado, estão todos dois aí, pertinho de você, as pessoas Aqui vão tem ver. dois, tem mais É, aqui que é e a o princesa não quer, né? Princesa não quer Enfim, casar. exato. Então, eu queria que você puxa lá, né, do Romeu e Julieta, essa coisa de que, né, você teve essa construção, quer dizer, como é que você conseguiu pensar nessa... Porque, assim, você veio com uma construção, eu não vou dizer louca, não, mas eu vou dizer, caramba, sabe, como escritor, como que ela pensou nisso? E depois, né, você foi para essa aí, a princesa, Vale É, do Jequitinhonha, e as coisas parecem muito paradoxais no primeiro momento. Conta pra gente a sua história. na verdade, assim, isso tem a ver também com a minha vida de pesquisadora. Eu sempre pesquisei tecnologia digital, né? Então, fica tudo misturado, é tudo dentro da mesma cabeça, né? Então, para mim, está tudo lá. Sempre brinquei muito com essas linguagens. Então, eu já tinha feito um livro anterior, antes do Romieto, na mesma editora, que é esse Sim. aqui, ó. É o E-mail de Caminha. Eu O tinha e-mail de Caminha. É a carta Caminha. de Caminha. Ah, Sabe sim, tá. aquela carta famosa que a gente aprende na Sim, Pero escola? Vaz de O Caminha. Pero Vaz de Caminha e tal. Eu já tinha feito essa brincadeira aqui, que era pegar a carta de Caminha, que eu sempre achei um documento impressionante, e transformar em e-mails que ele manda para o rei de Portugal. Então, eu já tinha feito essa brincadeira e ela já tinha rolado bem, estava no PNLD também, já circulou em muita escola e tal e coisa. Anos depois, eu resolvi ir na mesma linha. Tinha um ponto de Romeu e Julieta que me incomodava, no bom sentido, né? Que é o fato de haver sempre um problema de comunicação ali, né? Principalmente aquela hora que o Frei lá manda o recado para o Romeu e o recado não chega. Aham, Esse que é o ponto, né? O Romeu está desinformado e aí dá tudo errado. Esse ponto me pegava e eu ficava pensando na coisa comunicacional e tal, e aí vem sempre essa coisa. E se fosse hoje, se tivesse o WhatsApp, esse povo tinha conseguido, né? onde seria o ruído da O comunicação? ruído estava onde? E aí hoje é mais difícil ter ruído. Mas aí eu fui lá trabalhar, é quase uma tradução, né? Eu conto aquela história, mas com outro contexto, e principalmente mexendo nessas tecnologias. E a mexida tecnológica muda a história, né? Eu mantive, né? Eu não fui tão ousada assim. De vez em quando alguém me pergunta por que você não deixou os dois viverem, né? Olha o poder que a gente tem, né? Eu E falo, não não, colocou e porque foram felizes para e foram sempre. felizes para sempre. Podia ter sido, porque se tivesse o WhatsApp legal, tinha dado certo. Mas eu queria, eu ia ter que fazer uma reengenharia do negócio para matar de novo os dois. Aham. Então era mais difícil, eu escolhi o jeito mais difícil, que dá mais pano para manga, e aí fiz essa coisa da tecnotragédia, né? Chama tecnotragédia amorosa, né? Sim. E a brincadeira toda chegou nos dois designers, né, meus queridos Marconi e Marcelo Drummond, que já tinham feito também o livro anterior do Caminha, e a gente chamou os dois de novo e eles fizeram essa brincadeira visual muito jovem, né, com esse livro. Aliás, esse que está aqui é já uma versão que é uma caixinha, é a versão depois do prêmio que a editora RHJ fez muito carinho para mim, assim, sabe? Eles Sim. foram quando eu ganhei o prêmio, sempre me trataram muito bem, mas quando eu ganhei o prêmio, eles fizeram uma festa, foi super legal. A cara dele mesmo é essa aqui, né?
Ah, então esse A é o que cara as dele pessoas vão encontrar no mercado. mais ou menos, porque até o prêmio é esse, aí depois do prêmio apareceu essa versão da caixa. Então, Pode aquela de achar os dois. trás... Pois é, mas a de trás é a mais recente? Qual que é a mais recente? A mais recente é essa aqui. Ah, ok, ok. Então, Então, aquela não lá é que as sei, pessoas porque vão pode encontrar. estar circulando as duas. Sim, mas, gente, por favor, tá? Quem está assistindo, quem está ouvindo, compre as duas, Isso, são né? diferentes. Porque a tecnotragédia enfim, gente, é grega, sabe? É Shakespeare, é amor, é um livro Não, e, assim, premiado. e é um jeito também de divertir, porque é engraçado também. Você dá risada, Sim, né, e da você coisa. que está aí amando ou não, namorando ou não, vai trazer isso para os dias atuais, E aí, sabe? WhatsApp. esse livro foi lançado durante a pandemia, em 2021. Sim, E ele fez uma trajetória, está fazendo, né, uma trajetória muito legal, muito bonita. A gente acreditava muito nele, porque a gente ria demais fazendo. Todo o sim. processo dele é um processo legal. E aí, como eu estou sempre tentando escrever, estou sempre com alguma ideia anotada, né? Esse aqui, que é A Princesa Não Queria Casar, é um processo parecido, no sentido de também ser um reconto, né? Também é uma história adaptada, vamos dizer assim, eu mexo completamente na história, né? Mas aí é uma história popular do Vale do Jequitinhonha, que eu ouvi muitos anos atrás, é uma história que também me deixava encafifada, assim, né? Eu trabalhei num acervo de histórias orais, tinha um monte de história de princesa, mas essa era a única das histórias todas que a princesa não queria casar. E é claro que eu fiquei encucadíssima com essa princesa que não queria casar, né? Porque ela foge do estereótipo, e aí ela é atrevida, né? Ela desobedece o pai dela, ela fica arrumando jeito ela arruma um monte de subterfúgios e coisas para conseguir se livrar. E aí eu dei uma bela mexida, né? Para você ter uma ideia, a história original transcrita tem 2 páginas, 3, a minha tem 70, né? Então, obviamente eu dei aquela expandida, brinco muito, faço questão de trabalhar com a linguagem, né? Você lê uma coisa que tem um lance de língua ali também. E aí saiu A Princesa Não Queria Casar é do Grupo Autêntica, né? A Yellowfant, que a editora é a Sônia Junqueira, que é uma grande escritora também de infantis, juvenis. E o livro é o mais novinho, assim, ele está aí circulando. Livro novo, gente. Fique Esse é mais atento com novinho, isso. né? E junto com E, ele, e no selo traz adulto, um pano de fundo também, né, Ana? De uma discussão bacana da questão feminina, do empoderamento, tá ali. da mulher se posicionando. Isso é muito interessante, essa Ela coisa. fazer o que ela quer. O lance é ela Sim, fazer o ó, que tem ela vontade própria, né? quer. Livre-arbítrio. É, Vem umas coisas interessantes. E eu queria que você me falasse, para fechar, porque você lançou, né, eu acho que seu segundo livro de contos. o Causas Não Naturais. Saiu também no mesmo ano, né, no outro selo do grupo, o Autêntica Contemporânea. Aí já é um livro de contos mais para adulto, né, mais pesado. O Causas Não Naturais, como o nome Vocês diz, vão conhecer uma outra Ana, outra pessoa. um livro mais intenso, um pouco Isso, mais a palavra intenso é ótima, assim. intenso, um livro denso também, né? Porque ele Tem que ler devagar, ele é para não é digerir, é para um livro você para digerir. devorar nada. Esse aí é para você deixar a Ana te levar. Aí você vai saborear um pouco essa coisa da linguagem, das letras. A Né? lista, mas não sei se você concorda, ele é mais assim, um monte de gente me escreve dizendo assim que chorou, por exemplo. Porque é um livro que emociona, num sentido, né, ele te toca. Mas é o que você disse um pouco antes na entrevista, é de dentro para fora. É, A Ana se soltou um pouco mais, assim, então você é. fugiu um pouco das pesquisas, você se permitiu. Claro, ali é Floresceu, outro, né, tem uma coisa da floresceu vida. algumas coisas, e Tem uma você coisa da veio. vida, né, que é claro, eu tirei de muitas situações que não É são menos minhas. discussão, é menos questões de, sabe, tecnológicas do Romieto, do Julieu, da Princesa Quer Casar, e mais coisas que te tocavam, vamos dizer, entre aspas, que te incomodavam. Estava lá Também, dentro de você, bem, pedindo para sair, bota isso para fora. é. Por isso, talvez, mais intenso, mais denso. Ele não está aqui na minha mão, assim, senão eu mostrava uma capa azul escura, bem bonita. Não, nós vamos colocar na legenda as Legal. pessoas, tá, gente? Casos
Fala o nome de... Causas não naturais. Causas não naturais. Gente, o nome e o título já provoca a gente um pouco. Causas não naturais é uma expressão ali dos boletins de ocorrência, do IML, da coisa da morte. Já entenderam o intenso, o denso. Já é assim, né? Enfim, nem todas as causas ali são não naturais, mas muitas são mortes evitáveis, por exemplo, né? Ou mortes violentas, mas coisas com as quais a gente lida diariamente que me incomodavam. Agora, tem uma coisa legal desse aqui da Princesa. Um dia eu estava num evento literário e um casal veio na minha direção, um casal que eu não conhecia, e falou para mim assim que estava comprando, queria dar um livro de presente para a sobrinha deles, que é uma jovem, e eles encontraram os dois, o Rometa e o da Princesa. E escolheram o Rometa porque, olha que legal. Legal assim, olha o que eles falaram comigo. É que esse aqui da Princesa é muito desconstruidão. E aí eu falei, gente, como assim? Porque os dois são. Sim. Né? Mas ela falou assim, não, é porque os pais dela são muito conservadores. Olha isso, gente. Os pais são... E eles estavam com medo de dar para a sobrinha um livro que a princesa não quer casar, que a princesa tem, né? Então, aquilo que a gente estava conversando de reproduzir, né, a coisa, eu fiquei meio, achei engraçado, porque essas reações, né, a gente escreve o livro, põe ele na rua, Acabou, você não é mais dona daquilo. Você não é mais dona do que as pessoas estão achando. Eu achei um negócio interessante eles falarem isso, porque você vê que hoje, né, no século XXI, 2024, tem uma pessoa ainda com medo de entregar na mão de uma jovem um livro que pode, não sei, né, vai que ele muda, que medo que é esse? E talvez os pais até, né, vou falar até para você que está aí nos assistindo, você que está nos ouvindo, mudar-se a opinião deles, né? Sendo desconstruidor ou não, sendo disruptivo ou não, né? Vem a Ana Elisa Ribeiro com essas propostas ousadas ou não dos seus livros infantos juvenis, dos seus contos, né? Causas não naturais. Você ficou curioso, quer descobrir? Fica o nosso convite para você conhecer Rometa e Julieu sobre uma outra ótica, conhecer a princesa, né, que não quer casar. Ela tem nome? Ela não tem não. É a princesa revolucionária do Vale do Jequitinhonha. Vai lá conhecer, você vai ficar impressionado. Agora, disruptivo ou não, se você quer uma coisa intensa, uma coisa densa, se você quer se incomodar, leia Causas Não Naturais. Ela tem outros contos, a gente vai colocar aqui também na nossa legenda. Gente, o mais importante, se permita, né? Ajude como a Ana começou lá atrás, lendo os livros, indo para as bibliotecas, colecionando carteirinhas de bibliotecas públicas. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Mais informatizado, mas os livros estão lá. E o mais interessante, viu? Livros lá na internet, livros digitais, quer dizer, não tem desculpa, você pode estar viajando, pode ler no computador, pode gostar do papel, né? Curtir os ilustradores dos livros que são maravilhosos, mas pode curtir também uma poesia. Não deixe que a Ana Elisa Ribeiro não tenha a oportunidade de provocar você.